Eu preciso avivar as áreas da minha vida. Quando vocês cantaram Caia Fogo do Céu, eu fiquei pensando, o avivar é tirar a cinza e trazer fogo novamente. Diga para o seu irmão, vamos incendiar nessa noite. Amém? Vamos incendiar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Pega a palavra na sua mão, abra por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa a Bíblia aberta, a partir do versículo 1. Pode deixar aberta e olha aqui para mim. Levanta um pouquinho a tua mão. Levanta para o alto. Eu declaro, Senhor, fecha os olhos. Eu declaro e profetizo mãos produtivas, lábios proféticos, que vão anunciar boas novas em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja relevante para o nosso tempo. Em nome de Jesus, nos livra das más conversações, nos livra de desperdiçar nossa energia com aquilo que não edifica. Consagramos nossos dias, porque cremos que 2022 será um ano de uma nova história para muitas pessoas, como já está sendo. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida todo esse ano, porque o Senhor já passou por ele, ele já preparou tudo que nós precisamos. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas, amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Diga comigo, jejum. Em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, à frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos exércitos, dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu que dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Vamos para o verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Olha aqui para mim. Quantos de vocês vieram aqui hoje? Não precisa levantar a mão, tá? Vai pensando. Quantos de vocês vieram aqui hoje dizendo: eu não sei o que fazer? Eu já ensinei para vocês que quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada, enquanto não vem a direção de Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, a nossa visão se voltam para ti. Amém? Verso 17. A resposta de Deus veio: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Diga comigo, posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém?
Tem guerras que Deus não vai te livrar de passar por ela, mas Ele vai passar junto com você. Amém? Ele vai passar junto com você. Fecha os olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, quantas pessoas estão aqui nessa noite, meu Deus, que precisam ser transformadas, ter uma nova visão renovada, ampliada. Quantas pessoas pela internet nos acompanham e também precisam de avivamento em suas vidas. Que sejamos nessa noite todos incendiados nesta noite, sejamos acordados e preparados para a batalha, avivados em nome de Jesus. E todos digam amém. Josafá era um queridinho do Senhor. O que é queridinho? É alguém que Deus carrega na mão, porque ele tinha uma vida voltada para o Senhor. Eu quero dizer para você que se você tem orado todos os dias, você também é um queridinho do Senhor. Você também pode entender como Deus carregando você no colo. Amém? Tá? Ele era uma pessoa que Deus carregava no colo. Se você ler o capítulo 19, você vai perceber que ele estava na bênção. Ele era filho do rei Asa, que era crente como ele, mas de uma mãe idólatra. Quando eu digo aqui que cada um escolhe o que quer ser, cada um decide, Tatiele, aonde vai chegar, cada um decide o caminho que seguir. Ninguém diga, é culpa da minha geração, é culpa dos meus antepassados, é culpa de não sei quem que me criou, de não sei quem que cuidou de mim, de não sei quem que me ensinou. Não, irmão, quando você conhece a verdade, Joyce, a Bíblia diz que a verdade, ela te liberta. Amém? Então o rei Asa, o que aconteceu com ele? Perdão, o rei Asa não, o rei Josafá, filho de Asa. O que aconteceu com ele? Ele tinha uma mãe idólatra. Com certeza ele conheceu sobre idolatria, mas quando ele cresceu, ele decidiu não seguir o caminho da sua mãe, mas decidiu seguir o caminho do seu pai e agradar o Deus eterno. Amém? Então cada um de nós pode fazer as suas escolhas. Não fique amarrado em coisas do passado, não fique amarrado em genealogia, em coisas da tua geração. Tem muita maldição. Não, irmão, se você se levantar, a maldição quebra. Se você se levantar, todo o exército de Satanás vai cair, porque você é um querido do Senhor. Você é alguém que Deus escolheu, você é alguém que Deus levantou, você é alguém que Deus salvou, você é alguém que Deus tem trazido maravilhas sobre a tua vida, você é alguém que Deus tem propósito, e você é alguém que Deus vai mudar a tua história por completo e vai fazer você viver uma nova história. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos prestar atenção no que realmente tem importância, no que realmente interessa. Maldição só fica de pé se a gente não se levantar, mas se a gente se levantar, ela cai. Ela cai. Então veja bem, um homem que era querido pelo Senhor, porque ele fez o que era certo, santificava o nome do Senhor. Se você acompanhar até o capítulo 19, nós não vamos entrar lá, mas você pode ler em casa. Josafá vivia tempos de sossego e de paz, por causa da sua vida entregue a Deus. Mas de repente, chegou uma guerra. Quantos já viveram isso? Você estava num sossego e de repente veio uma guerra. Uma guerra dentro de você, uma crise na tua história, uma doença, um problema no seu casamento, um problema na sua vida espiritual, um problema em todas as áreas da sua vida, talvez a sua casa, né? Conversei com pessoas essa semana que me disseram assim: pastor, essa semana minha casa virou do avesso, estava super agitada, e isso as pessoas perceberam, e estava agitada, uma agitação, uma coisa, um monte de coisa acontecendo. São guerras inesperadas, e foi isso que aconteceu com ele no versículo 1.
A Bíblia diz que mandaram avisar ele, mas quando mandaram avisar ele, os inimigos já estavam à porta dele, já estavam dentro do território de Israel. Era uma coisa que parecia difícil demais. O que poderia ter passado pela cabeça dele? O que poderia ter passado pela cabeça sua se você estivesse no lugar dele? Poxa, como que Deus deixa ser provado desse jeito, em cima? Por que Deus não mandou uma revelação antes do inimigo me atacar? Por que Deus não mandou uma revelação antes dessa situação me alcançar minha casa, alcançar minha geração? Por que Deus não mostrou para mim antes essa guerra? Tem situações que Deus não vai mostrar, elas vão simplesmente acontecer, elas vão te alcançar, e você vai ter que reagir na fé que você tem até agora, em cima da palavra que você tem ouvido. Toda semana você tem ouvido uma palavra de fé, todos os dias você tem a oportunidade de entrar na sua Bíblia, né, Thalia, e fazer um devocional pela manhã. Então aquela palavra vai servir para alguma coisa, aquela palavra é um tijolinho na tua fé, é um tijolinho na tua história, é um tijolinho na tua existência. Aquele tempo que você ficou em oração com Deus, não é um tempo perdido, é um tempo que o Senhor está contemplando você, e vai servir para momentos de guerra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O tempo que Josafá ficou antes dessa guerra, servindo a Deus, não foi um tempo perdido, mas foi um tempo onde ele se preparou, porque pessoas preparadas para enfrentar a guerra, elas se preparam antes, elas não se preparam durante a batalha, elas não começam a clamar o nome de Jesus na hora da batalha, mas elas clamam todo dia. Em nome de Jesus, você foi chamado para clamar todo dia, para ter uma vida de oração todo dia, para clamar a Deus várias vezes ao dia, para guerrear as suas guerras, ainda que você não esteja em guerra, mesmo assim não dê sossego. A mulher de Deus é conhecida como alguém que tem os pés para trás, que tem o joelho dobrado. O homem de Deus é conhecido pelo seu joelho dobrado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A gente quer a resposta do céu, mas a gente tem que se preparar antes da guerra. Antes da guerra. Então a vida dele com Deus fez com que ele tomasse as decisões que ele tomou. Tiveram outros reis de Israel que, quando era cometido por guerra, fazia aliança com o Egito, com Síria, no caso de Acabe, com os Sidônios, casou com Jezabel para ter uma aliança bélica, e arruinou com a geração dele, destruiu com a vida dele, com o reinado dele. E no caso de Josafá, ele se preparou para a guerra servindo a Deus, glorificando a Deus, tendo uma vida santa diante de Deus. Então o avivamento começa nisso. O avivamento não tem segredo. Para viver os dias extraordinários, vai depender muito do teu ordinário. O que é o extraordinário? É o dia que cai fogo do céu. Mas não é todo dia que cai fogo no céu, amém? Não é todo dia que cai fogo no céu, não é todo dia que você sente aquela presença gloriosa de Deus, mas é os dias ordinários que você ora, que você planta, que você clama a Deus, que você se coloca na presença de Deus, que você faz devocional diante de Deus, que vai te preparar para os dias extraordinários. Recebe essa palavra? Amém? Então veja bem, o que a gente aprende com Josafá? Que a guerra não pegou ele de calça curta. Não deixa a guerra te pegar de calça curta, porque a guerra, ela existe, ela vai vir sobre você e sobre mim, mas não pode pegar você de calça curta, amém? Vamos ver ali o versículo 3. Alarmado, tem uma outra tradução que diz, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Uma pessoa que tem uma vida constante de oração, quando a guerra alcança ela, Carol, ela fica até alarmada, ela fica com medo, só que ela nunca deixa de consultar
ao Senhor, que faz parte da vida dela. Amém, Giovanni? Faz parte da vida dela, faz parte da existência dela. Sabe qual é o segredo de você vencer a guerra? É você ter uma vida constante de consulta ao Senhor. Então quer dizer, eu não sei o que fazer, vou xingar, vou praguejar, vou ferver, vou derramar, vou declarar que a minha vida é uma desgraça. Não, eu vou consultar Deus, o Deus que eu servi, vou me revoltar contra Deus, porque a guerra me alcançou e Ele não me avisou. Não, eu vou consultar Deus, eu vou me colocar diante dEle, porque Ele já está no final da guerra, Ele já está no final, Ele sabe o porquê que Ele permitiu essa guerra que você está passando. Quem recebe essa palavra da glória a Deus? Deus permitiu essa guerra que você está passando, amém? Então tem passos assim fundamentais que não podem faltar na tua existência, quando você está passando pelas guerras, e a primeira delas é consulte ao Senhor, consulte ao Senhor. Passe o que passar, não vai tomando as decisões, metendo os pés pelas mãos, falando o que quer, se comportando como quer, em nome de Jesus, destruindo com a tua vida, destruindo com a tua existência, destruindo com a tua história, destruindo com as coisas da tua vida. Não, não, não. Consulte a Deus. Segunda coisa, número 2, ele jejua. Diga comigo, uma pessoa de Deus não é feita de um jejum por ano. Olha para o teu irmão e diga, você tem que ser uma pessoa de jejum. As coisas espirituais, fruto do Espírito, é uma coisa que gera pelo jejum, mansidão, domínio próprio. Submissão de esposa, é uma coisa que se gera o jejum. Submissão a patrão, é uma coisa que se gera o jejum. Nós não somos naturalmente obedientes, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é desobediente, o nosso natural é desobediente a Deus. Mas o jejum, ele vai te capacitar para as guerras. Eu percebo assim que ele, jejuando, ele começa a ouvir Deus, porque o jejum, ele não vai mudar Deus, ele vai mudar você, ele vai tratar teus sentimentos. Qual é a maior causa das nossas derrotas? Diga comigo, sentimentos. Tudo que você reage no sentimento, te derrota. Cabeça quente, momento do surto, você pede conta do serviço, você quebra o pau no casamento, você pragueja um filho, você joga fora uma história, você destrói um projeto de Deus, porque reage nos sentimentos. E o jejum, ele tem esse poder de te centrar, de te trazer calma, porque para ouvir Deus, escute, você precisa estar calmo. Para ouvir Deus, você precisa estar tranquilo. O profeta Elias, a Bíblia diz que ele foi para uma caverna, pedir a morte, passou um vento, passou um terremoto, passou uma tempestade, e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. De repente veio uma brisa suave, uma voz muito suave. É na calma que Deus vai falar com você, é na calma. Então o jejum
tem esse poder de nos preparar para a guerra. Jesus nos ensinou isso. Abra comigo em Mateus 4. Verso 1. Quem achou, diga amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de quê? Quantos dias? E quantas noites? Teve fome. Olha aqui para mim. Se Jesus teve que jejuar, por que um mísero mortal como nós crentes acha que não precisa do jejum? Se Jesus, que era o Deus na terra, teve que jejuar, por que eu e você, que somos míseros mortais, achamos que não precisa de jejum para enfrentar a guerra? Preste atenção, volta lá no versículo 1. Foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ponto. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Entre ser tentado pelo diabo, ele precisou jejuar. O jejum preparou ele antes dele ser tentado pelo diabo. O que eu quero dizer com isso? Para você vencer as suas guerras, você precisa ser uma pessoa de jejum, e não um jejum por ano, e não um jejum de vez em quando, é um jejum constante, em nome de Jesus, um jejum constante, te preparando para as guerras. Depois que ele jejuou, versículo 3, aí o tentador se aproximou dele, daí o jejum, olha aqui para mim, preparou Jesus para responder na palavra. Porque se ele não tivesse jejuado, aqui eu estou falando do Jesus homem, não é o Jesus Deus, mas é o Jesus homem. Se ele não tivesse jejuado, ele não ia se lembrar da palavra, ele não ia estar fortalecido espiritualmente, porque o jejum te fortalece espiritualmente, te prepara para você enfrentar as tuas guerras. O jejum abre o caminho para que a hora que o conflito tentar entrar dentro da tua casa, você está em jejum e você vai responder na palavra. Você vai mudar o ambiente. O lar está opresso, você vai mudar o ambiente. Você não vai entrar na briguinha, você não vai entrar no escândalo. Em nome de Jesus, você não vai cair nisso, porque isso aí é um péssimo testemunho. Você não vai cair nisso em nome de Jesus. Você vai entrar na palavra. Quando a guerra está chegando no teu trabalho e você está em jejum, a pessoa invejosa te enfrenta, a pessoa caluniadora te enfrenta. Tudo isso é normal, irmão. Se chamaram Jesus de Beelzebu, o que não iriam chamar nós? Se chamaram o mestre de Beelzebu, o que não iriam tratar nós? Então, em nome de Jesus, não fica ofendidinho, coitadinho, vitimazinha, porque eu estou sendo ofendido, porque eu estou sendo maltratado. Não, irmão, tudo isso vai ter que se cumprir pela palavra. É a tua reação que tem que ser diferente, e o jejum, ele vai te capacitar a responder pela palavra. Uma guerra, e você desce para a carne, tem que jejuar, tem que matar essa carne, tem que matar essa carne, tem que viver pelo Espírito. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Não tem nada na Bíblia que a gente não consiga. Você precisa focar. O jejum preparou ele. Uma pessoa que está com fome, o diabo fala para ele: manda essas pedras transformarem em pães. Verso 4. Ele responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se ele transformasse a pedra em pão, ele tinha caído na lorota do diabo.
Mas o que foi que fez ele não cair? O jejum, a preparação, o estado espiritual de Jesus. E o que faz você cair na carne? A tua falta de jejum, a tua falta de lembrar da palavra. Quando o ambiente está pesado, você entra no redemoinho do peso. Você é transformador de ambientes, você é modificador de ambientes. A sua boca é uma boca profética. Amém, gente? A sua boca muda destinos, muda ambientes. Amém? Aonde você chegar, um avivado que vai viver uma nova história, aonde ele chegar, ele vai derramar avivamento. Aonde ele chegar, as coisas vão mudar. Aonde ele chegar, as histórias vão mudar. Aonde ele chegar, a opressão sai e entra a bênção de Deus. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Diga para você mesmo: sou eu essa pessoa. Sou eu que vou viver isso em nome de Jesus agora em 2022. Sou eu que vou chegar nos ambientes e os ambientes não vão me contaminar. Sou eu que vou chegar nos ambientes e os ambientes vão ser transformados. Em nome de Jesus, se há trevas, aonde eu chegar, a luz vai se manifestar, porque chegou um avivado do Senhor, um queridinho do Senhor, uma pessoa que é chamada pelo Senhor, uma pessoa que foi salva pelo Senhor, uma pessoa que o Senhor tem propósito. Chegou uma pessoa que é chamada por Deus para transformar ambientes. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Quando chega o inimigo não pode com Jesus. Por quê? Porque os anjos de Deus estavam em volta. Os anjos de Deus estavam próximos. A palavra estava dentro dele, ele estava fortalecido. Se Jesus, homem, conseguiu viver isso aí e jejuou, por que eu e você não podemos? Então entenda de uma vez por todas que o jejum tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Diga para o seu irmão: seja uma pessoa de jejum. Terceiro, ele adorou. Volta lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Verso 18 e 19. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. Os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo: em alta voz. Nada de timidez. Alta voz aqui traz a ideia de convicção. No meio da guerra você tem que estar convicto de quem é o lado vencedor. Se são os inimigos, o seu Deus que você serve. Isso vai contar muito, porque a tua postura vai mudar. Espera aí, mas ele tinha motivos para adorar? Não. Mas a adoração, eu disse agora há pouco e vou repetir, ela não muda Deus. Deus não vai ficar maior que você adorou Ele. Deus é todo poderoso, Deus é pronto, Ele é Senhor. A adoração vai transformar você, vai mudar você, vai fazer você entender que as circunstâncias da vida, elas sempre passam. Um adorador entende isso. Um adorador, ele não cai o semblante, ele não se deixa cair. Ele pode acordar triste de manhã cedo, mas ele começa a adorar, e a adoração vai mudando o semblante dele, vai mudando a vida dele, vai fazendo ele se sentir alegre, mesmo sem ter motivo, porque a adoração dele, a alegria dele são o Senhor. Amém? Então ele adorou no meio da guerra. Tem que ter adoração. Amém, gente?
aquela montanha que parece que nunca vai sair da nossa vida, o espírito da morte, da depressão, a malignidade dos outros, não só do diabo. Em nome de Jesus, eu quero dizer que um avivado, uma pessoa que vai viver uma nova história, ele vive adorando, amém? Ele começa a adorar. Preste atenção aqui, quando eles dobraram o joelho e louvaram o Senhor e adoraram, ainda não tinha acontecido nenhuma vitória, ainda não tinha motivo nenhum para festejar, mas eles estavam de joelho dobrado, porque eles queriam viver uma nova história, eles queriam que aquele ciclo maligno fosse quebrado, amém, gente? Entenda definitivamente, o ambiente da sua história, o ambiente dos lugares aonde você está estabelecido, seja trabalho, seja casa, seja casamento, seja pais e filhos, seja qualquer tipo de ambiente, seja igreja, seja ministério, os ambientes só vão mudar se você colocar esse conceito em você. Seja um adorador. Antes que aconteça a vitória, você já está adorando, você já está glorificando a Deus, você já está exaltando Deus. A opressão vai sair, o ambiente muda, o casamento sara, os filhos recebem saúde, o trabalho recebe unção para prosperar, porque através da adoração os anjos do Senhor são liberados a teu favor. Através da adoração os anjos do Senhor são liberados a teu favor. Para a pessoa que quer viver um tempo novo com as velhas atitudes, tem que ter mudança, tem que crescer, tem que crescer, tem que ter mudança, tem que crescer. Adoração não é aqui dentro da igreja só, é também aqui. Mas o que eu estou falando aqui é um estilo de vida de adoração. Você pode adorar no seu trabalho. Tem uma história muito antiga minha. Eu era funcionário público e de tempos em tempos mudava os chefes do nosso setor. E uma época foi trabalhar comigo um pai de santo, como meu chefe. Você sabe que foi até bom, ele não era tão pesado, apesar de ser pai de santo. Mas uma outra época foi um outro que vivia falando de Deus, mas pensa num negócio difícil de lidar. Dia sim e outro também. Em resumo, todo dia eu tinha que ir no banheiro, dobrar meu joelho e orar a Deus, adorar, porque era uma opressão, uma coisa maligna. O tempo passou, eu vi ele sendo exonerado do cargo, porque ele era cargo comissionado, então ele foi exonerado, e eu era de carreira. Depois eu pedi a exoneração do meu cargo de carreira para assumir a igreja em Faxinal, por orientação do Senhor. Um dia eu estava em Faxinal, e ele chegou lá desesperado, eu levei um susto. Eu vi o passado na minha frente. Falei, meu Deus, o que essa criatura veio fazer aqui? Ele olhou para mim e falou assim: eu senti vontade de me matar. E eu fui lá na sua mãe e pedi o teu endereço e vim aqui. Daí ele me disse assim: porque a única pessoa de Deus que eu vi Deus na vida dela e passou pela minha vida foi você. E foi um tempo de aflição tão grande. Daí ele me disse assim: muitas vezes eu disse comigo, eu vou mandar transferir esse cara, mas chegava na hora, eu não tinha força, eu não conseguia. Eu disse para ele assim: você não me transferiu porque Deus não permitiu, porque Deus colocou e só Deus me tirou de lá. Quem está entendendo da glória a Deus? Então, em nome de Jesus, a adoração, ela tem esse poder de entrar na tua guerra e te deixar municiado. Amém, gente? Municiado. Filhos vão receber saúde,
trabalho vai receber unção, os anjos do Senhor vão ser liberados para abençoar a tua vida. Quarta coisa, ele pediu justiça. Pediu justiça, verso de número 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu queria falar com os casais dessa igreja. Quando alguém não muda a posição, preste atenção. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu vivo. Minha esposa está ali. Quando alguém não muda uma posição, por exemplo, para mudar a posição do inimigo aqui, ele disse, eu não sei mostrar. Amém, gente? Eu usei casais, mas eu poderia usar o trabalho. Eu não sei o que fazer no meu trabalho, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer com esse filho. Essa situação está me arrasando, está me atrapalhando. Esse filho não me ouve mais. Às vezes eu ouço pais me dizendo, esse filho não me ouve mais. Então não sabe o que fazer. Diga para o Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Peça a justiça que vem de Deus. Peça a justiça que vem do Senhor sobre a tua vida. Amém? Não tenta fazer justiça com a tua própria mão. Josafá, o nome desse rei significa Deus é a minha justiça. Amém, gente? Então não tenta fazer justiça com a tua própria mão. Todas as vezes que eu tentei fazer justiça pela minha mão, eu fui derrotado. E todas as vezes que eu coloquei na mão de Deus, eu tive vitória. Recebe essa palavra sobre a tua vida, amém? Você quer justiça? O Senhor vai começar um reboliço. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você vai se dobrar diante do Senhor nessa noite, amém? Você vai se dobrar diante dessa palavra. Você trouxe causas aqui nessa noite e vai se dobrar diante dessa palavra em nome de Jesus. E Deus vai te dar justiça. Deus vai entrar na tua história. Eu vou ouvir muitos testemunhos em nome de Jesus. O que aconteceu aqui no meio de Josafá? Quando ele orou dessa forma, o Senhor colocou confusão no meio dos inimigos. Os inimigos começaram eles mesmos a se matar. Eles estavam vindo contra Judá e eles mesmos se desentenderam entre eles lá, Florinda, e eles mesmos foram se matando e não tocaram no reino de Judá, porque Josafá foi um homem corajoso, um homem avivado, um homem que decidiu viver uma nova história, pegar uma guerra, entregar na mão de Deus, confiar em Deus, entregar na mão do Senhor e dizer para ele, os meus olhos estão postos em ti. Olhos postos no Senhor significa que eu não dou um passo, que eu não falo uma palavra, que eu não tomo uma atitude, que eu não tomo uma decisão, se Deus não tiver nessa decisão. Porque quando eu for questionado pelas pessoas, eu quero ter convicção e dizer, foi Deus que mandou fazer. Agora é muito triste e muito vergonhoso fica quando alguém me questiona e fala, por que você tomou essa decisão? Na base do desespero, na base da falta de esperança. Na hora que eu vi eu já fiz, na hora que eu vi eu já falei, eu já tomei a decisão. Isso se torna vergonhoso diante do Senhor e diante das pessoas. O que vai fazer você ser honrado é quando alguém te questionar, você dizer, não, eu tomei tal decisão porque Deus entrou na minha vida, Deus me deu a direção. Amém? Não dá um passo se Deus não falar. E última coisa, Josafá recebeu a promessa. Olha para o teu irmão, olha no olho dele. Diz para ele assim, você tem promessas? Seja profeta na vida dele e fala, elas vão ser suas, em nome de Jesus. Amém? Elas vão ser suas. Versículos 24
e 25. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se havia visto o deserto, olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram, diga comigo, saquear. Diga comigo, restituir tudo que foi roubado. Amém? Os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas, objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Esse é o teu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, eles ainda ficou coisa lá, porque eles não tinham capacidade para levar. O que Deus está dizendo nessa noite é que vai haver restituição. Amém? Vai haver restituição no meio dessa guerra, vai haver restituição no meio dessa história, vai haver restituição em nome de Jesus. Amém? Você seguindo os conselhos certos, você seguindo as maneiras certas de lutar, colocando o Senhor na frente como Ele tem que estar, jejum, adoração, colocando o Senhor, pedindo justiça para Deus, não tentando fazer a justiça com a tua própria mão, você vai receber as promessas, em nome de Jesus. Você não vai desistir de nada do que você tem na sua vida, você vai apenas declarar que as promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé.